Bom dia, vamos meditar aqui em Mateus 3, a partir do 13, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui temos o batismo de Jesus. E João, olha só, como João era um profeta menor, ele negou-se, ele não queria batizar Jesus. Mas Jesus disse: convém que seja do jeito que está escrito. Que Jesus era que tinha que ser batizado por ele. Porque João veio primeiro para abrir, para consertar as veredas. João veio trazendo uma mensagem de arrependimento. E Jesus viria trazendo a mensagem de salvação. Todos passavam pela mão de João para ser batizado. Todas as pessoas. E diz assim: embora Jesus ainda não tivesse se revelado como Messias, ao ser percussor, algo em seu olhar, na beleza imaculada do seu caráter, em sua majestade solene, impressionou e cativou imediatamente a alma de João Batista. João era visto por outros como um profeta rigoroso, alguém que confrontava reis e desmascarava fariseus com indignação feroz. Mas diante da presença de Jesus, sua postura altiva teve de se dobrar. Assim como um pavor desconhecido interrompe o voo da águia, fazendo-a pousar no chão com um grito abafado e as penas languidas, a pureza de uma vida sem pecado fez com que o profeta do deserto se tornasse submisso e tímido como uma criança. Olha só. João, ele pegava pesado com os reis, com aquele povo que vivia na promiscuidade, no pecado, nas ações que Deus abominava. Mas diante de Jesus, ele se transformou numa pessoa, porque ele conhecia, o olhar do Senhor o cativou. O olhar do Senhor mostrou para ele quem ele era, quem estava ali para ser batizado por ele. Então, Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Assim como Jesus passou pelas águas, pelo batismo, nós todos, quando aceitamos Jesus, temos que passar pelas águas. As águas da salvação, da purificação, do Espírito que vem sobre nós, porque a partir daquele momento nós somos nova criatura. Jesus, ele não tinha pecado, mas precisava que ele passasse pelo batismo para cumprir o que estava escrito. Como ele próprio diz assim: mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? E olha só o que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus tinha que ser batizado por João para cumprir a justiça. Então ele o permitiu. Como é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Aí tem aqui: depois do batismo veio a tentação. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, a tornar-te-ão nas mãos para que não
tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, te prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus, sai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui temos a tentação de Jesus após o batismo. A palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedra em pão, ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vivemos apenas pelas palavras que saíram no passado, mas por aquela que sai da boca do Senhor. Necessitamos dessa comunicação tanto quanto precisamos comer. Assim como o maná que os israelitas haviam sido instruídos a recolher todos os dias no deserto. Nós também carecemos de uma boa palavra de Deus a cada dia. Quando ela se torna escassa, nós lhe daremos o valor que merece. Quando o fluxo contínuo dela for momentaneamente interrompido, até os ímpios começarão a buscá-la como se fosse no próprio ar que respiram. Eu sempre estou falando nos meus vídeos que nós temos que buscar o Senhor, que buscar a palavra do Senhor enquanto podemos achar. Como você viu aqui, o próprio texto diz que até os ímpios, quando essa palavra sumir, eles buscarão ela como o ar que ele precisa para respirar. Temos que buscar hoje. Temos que nos consertar diante de Cristo é hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Porque Jesus está voltando. A cada dia que passa, aproxima mais a vinda do Filho do Homem. Nós temos que nos consertar. Nós temos que andar em retidão, em perseverança, em obediência. Porque aquele que não obedecer, ele perecerá. Você quer estar do lado das ovelhas ou dos bodes? É você que escolhe. Porque Deus, ele deixou livre-arbítrio para o ser humano, de escolher qual caminho ele quer seguir. Ele não entra na nossa vida nem por força e não violência. Ele bate, se nós abrirmos e dá lugar, ele faz morada e transforma a nossa vida. Que você venha meditar na palavra de hoje. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para fazer o seu devocional todos os dias. Na leitura da palavra, no louvor e na oração. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde.